Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. Se você não estiver inscrito, eu peço que se inscreva. Nós já estamos com mais de 100 inscritos e isso me deixa muito contente. No vídeo de hoje eu decidi falar aqui no canal sobre a Revolta de Princesa. Foi talvez uma das principais revoltas de toda a história do Nordeste brasileiro durante a primeira metade do século XX e seus desdobramentos tiveram impacto em todo o território nacional e a gente vai ver por quê. Antes de tudo, vamos contextualizar geograficamente, né? Essa revolta, a Revolta de Princesa, aconteceu em um pequeno município do estado da Paraíba, do sertão do estado da Paraíba, que hoje recebe o nome de Princesa Isabel. À época se chamava apenas de Princesa, por muita gente, certo? É, Aconteceu no ano de 1930 e colocou em disputa dois grupos políticos principais. De um lado, essa revolta de Princesa Isabel colocou o então presidente do estado da Paraíba, à época os governadores eram chamados de presidente, né? João Pessoa, que foi presidente da Paraíba de 1928 até 1930, e de outro lado, tropas privadas comandadas pelo coronel Zé Pereira, certo? Zé Pereira era um importante comerciante do sertão da Paraíba. Ele fazia muito comércio, por exemplo, de algodão, certo? E era aliado de outros grupos políticos de coronéis dentro do sertão da Paraíba. Então vamos para as causas. Por que esses dois grupos entraram em confronto lá em 1930, né? Bem, essa revolta, né, tem vários fatores. A principal, ou pelo menos uma das principais causas, não é, dessa revolta era justamente essa relação conflituosa que existia desde o início do governo de João Pessoa com os coronéis, certo? Então ele implementa uma política que alguns historiadores vão chamar de modernização da Paraíba e, portanto, ele queria acabar com essa influência que muitos coronéis tinham dentro do estado da Paraíba. E uma das coisas que ele faz, por exemplo, é tentar diminuir o máximo possível as relações que esses coronéis do estado da Paraíba estabeleciam com, por exemplo, grupos de cangaceiro. Então, não era incomum que grupos de cangaceiros fossem inclusive acobertados por coronéis do estado da Paraíba, certo? Então, ele é contrário a João Pessoa, ele próprio vindo de uma oligarquia, né, a oligarquia dos Pessoas lá de Umbuzeiro, aqui na Paraíba, se colocando contra, portanto, o domínio desses coronéis dentro do estado da Paraíba. Uma outra coisa muito importante foi que no governo de João Pessoa, lá no ano de 1928, portanto, o primeiro ano de governo de João Pessoa, ele assina uma lei, a Lei 673, e essa lei dizia basicamente o seguinte: as mercadorias que entrarem por terra no estado da Paraíba vão pagar menos impostos do que aquelas que entrarem pelo litoral. Isso fazia parte de uma política de valorização do litoral do estado da Paraíba, sobretudo do Porto de Cabedelo, em detrimento do sertão do estado da Paraíba, que era por onde havia muito fluxo de comércio. Não era incomum que os produtores rurais do sertão da Paraíba fizessem, sobretudo, mais comércio com os estados vizinhos, como Ceará e principalmente Pernambuco, do que com outras regiões da Paraíba, como, por exemplo, o litoral. Então, muitos dos produtos do sertão da Paraíba eram encaminhados para exportação, por exemplo, pelo porto de Recife e não pelo porto de Cabedelo. E isso fazia com que o governo da Paraíba arrecadasse menos impostos. Então, essa política de valorização do litoral em detrimento do sertão vai desagradar esses produtores rurais que faziam muito comércio pelo sertão de Pernambuco, pelo sertão do Ceará, certo? Essa lei número 673, por exemplo, dizia que as mercadorias que entrassem por terra na Paraíba, e os comerciantes e os produtores rurais do sertão da Paraíba faziam muito comércio com os produtores de Pernambuco, por exemplo, pagariam mais impostos do que aqueles que entrassem pelo litoral. Enfim, essa política fiscal, né, vai desagradando cada vez mais os coronéis
do sertão da Paraíba. E com o tempo, João Pessoa, dessa ideia de, entre aspas, modernização do estado da Paraíba, vai fazendo com que cada vez mais, inclusive, os coronéis tivessem menos poder de indicar pessoas do seu querer para os cargos públicos, né, no estado da Paraíba. Então isso desagrada ainda mais os coronéis. Então todos esses fatores unidos vão contribuir bastante para a criação de um clima de animosidade. De um lado, esses coronéis do sertão da Paraíba, e estavam representados sobretudo na figura do coronel José Pereira, da cidade de Princesa, e do outro lado, João Pessoa e a força pública do estado da Paraíba. Só que, vamos dizer assim, um estopim, talvez, para o início dessa revolta foi quando João Pessoa, que comandava o Partido Republicano da Paraíba, começa a montar os nomes que iriam concorrer para a eleição de 1930 para a Câmara dos Deputados, né, deputados federais. E aí ele exclui muitos chefes políticos do seu desagrado, muitos nomes, inclusive ligados a coronéis do sertão da Paraíba, e aí, de fato, a revolta tem um estopim, né, para início, quando Zé Pereira exclui nomes de coronéis dessa lista, né, de candidatos possíveis à Câmara dos Deputados Federais, né, portanto, alguns nomes começam a romper com ele. O próprio Zé Pereira rompe com o Partido Republicano da Paraíba e começa um movimento, né, contrário ao governo do Estado, né, e à figura do presidente da Paraíba, que era João Pessoa. Começa um movimento, o próprio Zé Pereira tinha uma força privada muito grande, muitos homens, né, e aí ele, junto com seus aliados políticos, lá na cidade de Princesa, declara a independência da região. E ele, declarando a independência da região, inicia-se um conflito armado, praticamente uma guerra civil, né, entre a força pública do estado da Paraíba e forças privadas do coronel Zé Pereira e de seus aliados. Inclusive, a cidade de Princesa é declarada independente e, inclusive, eles lançam uma declaração de independência. Esse território passaria a ser autônomo em relação à Paraíba, seria chamado de território de Princesa, não pertenceria mais à Paraíba, mas aí é importante. Isso ele continuaria estando dentro dos domínios da Federação Brasileira. Ele não pretendeu, portanto, se separar do Brasil, mas se separar apenas da Paraíba. E outra coisa, essa separação, né, do território de Princesa da Paraíba teria um caráter provisório. A própria declaração de independência, vamos dizer assim, que eles assinam, né, encabeçada sobretudo pelo coronel Zé Pereira, dizia o seguinte, que essa independência iria ocorrer, abre aspas, enquanto pelos meios populares não se fizer a sua organização legal, dizia um dos artigos dessa declaração de independência. Esse território de Princesa, e aí é uma curiosidade, né, chegou inclusive a ter bandeira, a ter hino, e uma curiosidade é que eles escreviam à época, né, carta para o pessoal do estado vizinho da Paraíba, sendo que, claro, né, isso fazia parte do território da Paraíba, não foi aceito, claro, essa independência pelo governo federal e tudo mais. Esse movimento durou um certo tempo, né, tropas ligadas ao presidente João Pessoa, tropas ligadas ao coronel Zé Pereira, o presidente da República à época, que era o Washington Luiz, durou um certo tempo para intervir, porque isso não era bem visto, né? Ou seja, o governo federal só intervém em um estado quando solicitado por ele, né? Só que a revolta se esquentou, vamos dizer assim, a tal ponto que foi necessário o governo federal de Washington Luiz intervir. E aí, quando ele interveio, realmente as forças privadas, né, do coronel Zé Pereira e de seus aliados foram derrotadas e se reestruturou novamente aquele território ali de Princesa, certo? Era esse o vídeo, uma coisa bem interessante, né? Pouco a gente fala sobre história regional do Nordeste, pouco se fala, por exemplo, sobre essa revolta
em livros didáticos de história do Brasil, mas aí você pode se perguntando, Michel, mas tu disseste que isso teria uma relação muito íntima com a história nacional. Qual é essa relação? Bem, gente, um dos nomes que faziam muita oposição política ao presidente João Pessoa era João Dantas. João Dantas, que foi o assassino, não sei como é que se diz esse termo, o assassino, né? O assassino de João Pessoa, lá no Recife, em 1930. E lembrando, à época, João Pessoa era candidato a vice de Getúlio Vargas, e aí vai gerar, lembrem, né, da Aliança Liberal, e isso vai gerar uma série de revoltas, né? Isso vai ser levado para um plano nacional, vejam, as oligarquias paulistas mataram o nosso vice, né, da Aliança Liberal e tudo mais, e isso vai contribuir bastante para a Revolução de 1930, por mais que o assassinato de João Pessoa tenha razões mais locais do que nacionais. Mas, enfim, isso é alçado a um nível nacional. Bem, esse foi o vídeo. Eu peço que, se gostarem, se inscrevam no canal e até a próxima.